Maximiliano Roque, o Thiago Almada já está fechado com o River. Ótimo, bora explicar essa história, Maximiliano. Vem informação da Argentina de que o Atlético de Madrid aceitou a proposta do River Plate. Proposta do River de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O negócio está fechado? Não, porque o Almada ainda não respondeu à oferta do River. Desde 28 de maio, o River fez uma proposta para o Almada que ficou de estudar e responder. Enquanto não houver a resposta, não dá para cravar acordo, tá? Então essa é a realidade. O Flamengo e o Palmeiras são, no Brasil, os principais interessados no Almada, mas sem o aval do Atlético de Madrid. O River chegou a um acordo com o Atlético, 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Se o Almada aprovar, o negócio vai acabar saindo, beleza? Danilo no Palmeiras, a pergunta é do Oswaldo Mariano. Deixa eu mandar mensagem para o empresário dele. Paulinho jogará mais tempo, novidades do Verdão? Sim, o Robin Indy. O Robin Indy apareceu, estava sumido o Robin Indy. Tudo indica que o Paulinho vai passar a ser bem mais útil. Processo de recuperação muito lento, gradual. O cara foi contratado machucado, quase não conseguiu atuar. No ano passado até deixou boa impressão no Mundial de Clubes, depois passou por nova cirurgia, a volta bem lenta e gradual. Já fez 2 gols no último amistoso que o Palmeiras fez. A expectativa é de que nesse segundo semestre ele comece a fazer valer o investimento alto que foi feito nele, tá bom? Palmeiras alguma venda ou compra? Matheus Vergani, o Palmeiras vai anunciar nos próximos dias a contratação de um meia português de 18 anos de idade que atuava no Burnley, da Inglaterra. Fábio, deixa eu só confirmar se é Fábio. Peraí. Fábio Só, ou Fábio Só, meia de 18 anos, ele fez a base no Newcastle e depois se mudou para o Burnley em 2024, tá? Tinha ofertas da Inglaterra, da Espanha e de Portugal, mas aceitou fechar com o Palmeiras para jogar no Sub-20, já está no Brasil, só esperando a chegada da documentação para que ele seja registrado e anunciado. Chega primeiro para jogar na base e com a perspectiva de subir para o time principal. Eliana Bueno perguntando novidades no Palmeiras, estava falando agora sobre o Fábio Só, que é um meia português. Tinham especulado o Arthur no Palmeiras, a informação que eu tenho é de que o Palmeiras descarta a contratação do Arthur. O maior tricolor do mundo, meu patrão, o Rafael está falando sobre o São Paulo. Novidade sobre o tricolor que eu posso contar para vocês é que Caleri, de fato, está cada vez mais distante do São Paulo, a chance de renovação é bem pequena. O Ricardo Moreira, que é o representante do Orlando City, ainda não me respondeu se o Orlando de fato fez proposta, tá? E o Palmeiras só espera pela chegada de documentos para anunciar um novo reforço para o meio. Trata-se de Fábio Só, português de 18 anos de idade, que defendia o Burnley e que já está em São Paulo. Realização de exames médicos concluída, tudo acertado. E agora é só a questão burocrática para que ele possa ser inscrito e passar a atuar primeiro pelo time sub-20. Jogador que foi convencido a ficar no Palmeiras depois de ter propostas de times da Inglaterra, da Espanha e de Portugal. Trabalho de convencimento que passou e envolveu João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras e o cara responsável por uma revolução nas categorias amadoras do Verdão. Se você não conhece o Fábio Só, confesso que eu mal havia ouvido falar sobre atleta, jogador que é português, mas fez toda a sua carreira no futebol inglês. Primeiro no Newcastle, depois no Burnley, onde esteve desde 2024. Na última temporada, 20 jogos e 4 gols pelo Sub-18, também chegou a fazer 4 partidas sem gol ou assistência no time Sub-21. Palmeiras investindo em contratação de atletas para base, para que esses caras possam ser aperfeiçoados, para que amadureçam e cheguem como peças importantes para o time principal. E Thiago Almada, que foi alvo nesta temporada de Palmeiras e Flamengo, está perto de virar reforço do River Plate. De acordo com a imprensa argentina, River Plate e Atlético de Madrid se acertaram para a transferência em definitivo do atleta. River vai pagar 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. A outra metade vai seguir vinculada ao Atlético de Madrid. Importante registrar que, se confirmado o negócio, o Almada passa a ser o reforço mais caro da história do River Plate. Importante registrar que, apesar do acerto entre os clubes, ainda não dá para cravar o acordo, porque o Almada não respondeu à proposta. O jogador que está defendendo a seleção argentina durante o Mundial tem em mãos, desde o dia 28 de maio, a proposta do River Plate. Ele pediu mais alguns dias para pensar. A tendência é que essa resposta venha apenas ao fim do Mundial.
Só para completar, se Flamengo e Palmeiras ainda têm a intenção de fechar com a Almada, essa é a hora de entrar na disputa, caso contrário, eles vão perder um dos principais ativos disponíveis no mercado. É só importante lembrar que o Almada, quando procurado tanto pelo Palmeiras quanto pelo Flamengo, afirmou que não tinha intenção de retornar ao Brasil, onde fez sucesso com a camisa do Botafogo. O que você pensa sobre gigantes como Flamengo e Palmeiras perdendo uma disputa para o River? Use o espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Às 7 da noite tem live. Tchau. E a eliminação vergonhosa do Brasil para a Noruega vai representar uma das maiores reformulações da seleção de uma Copa para outra. Dá para cravar logo de cara que no Mundial de 2030, 10 dos 26 convocados de Carlo Ancelotti estarão de fora. Só gente veterana e que não ganhou absolutamente nada de importante com a camisa da seleção brasileira. Os 3 goleiros, Alisson 33 anos, Ederson 32 e o Everton 38, estão fora. As laterais, Danilo com 34 anos, Douglas Santos com 32 e Alexandro com 35 também não voltarão a disputar Mundial com a camisa da seleção. O zagueiro Marquinhos, multicampeão com o PSG, mas que na seleção brasileira não joga bem, é outro a se despedir. Meio campo com Casemiro, 34 anos, Fabinho, 32 e Neymar, 34 anos de idade. Adeus para essa turma que tem muito nome, muito currículo, salário gordo, mas que com a camisa da seleção brasileira é uma grande decepção. Nesse domingo, jogando contra uma Noruega só ok, o Brasil deu a bola para o adversário, teve muito menos posse e aceitou que o tempo passasse. Eram 30 minutos do segundo tempo e o jogo permanecia 0-0 e a Noruega trocando passes por 1 minuto e meio até 2. Surge o gol do Haaland. O Brasil tenta sair para o jogo, toma mais um gol do Haaland e a eliminação é a pior campanha da seleção brasileira desde 1990. Fazia 36 anos que o Brasil não era eliminado tão cedo de uma Copa do Mundo. Queria que você usasse o espaço para comentário, para opinar sobre essa legião de fracassados com a camisa da seleção brasileira. E Neymar anunciou que não joga mais pela seleção brasileira depois da derrota por 2-1 para a Noruega. O jogador de 34 anos disse, abre aspas, tentei, agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui. Uma curiosidade, o Neymar tem 34 anos de idade e na próxima Copa do Mundo teria 38. Messi e Cristiano Ronaldo disputam o atual Mundial com idade superior aos 38 anos que o Neymar teria na próxima Copa. Só que, ao contrário do Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo encaram o futebol como prioridade total, como grande foco da carreira. O Neymar joga pôquer, sai para curtir com os amigos, viaja e tem o futebol como mais um de seus hobbies. E as consequências são apresentadas pelo corpo dele, que não para de ter lesões. Isso aqui é uma prova clara de que o Neymar não tinha a Copa do Mundo como seu grande objetivo de vida. No ano passado ele conseguiu salvar o Santos do rebaixamento, não fez mais que obrigação, certo? O Campeonato Brasileiro terminou no dia 7 de dezembro e era sabido que ele precisaria passar por uma cirurgia no menisco, uma artroscopia, recuperação relativamente rápida. O Neymar, por exemplo, poderia ter feito essa cirurgia no dia 8 de dezembro, para que voltasse o mais rápido possível de olho na Copa do Mundo. Sabe o que ele fez? Ele foi viajar com amigos para Nova York e adiou a cirurgia para 22 de dezembro. Depois tem Natal, tem Ano Novo, e a volta do Neymar aos campos aconteceu apenas no dia 15 de fevereiro desse ano. Antes de estrear com a seleção nessa Copa, ele havia disputado apenas 13 partidas, com 6 gols e 4 assistências. O Neymar não tem a seleção brasileira e o futebol como grande foco. Até por isso, ele encerra sua passagem pela seleção brasileira aos 34 anos de idade. E com um detalhe importante, embora seja o maior artilheiro do Brasil, ninguém marcou mais gols do que ele, foram 130 jogos e 80 gols marcados, o Neymar não ganhou nenhum título importante. As únicas conquistas dele, Copa das Confederações em 2013 e a medalha de ouro olímpica em 2016. Nem vou falar de superclássico das Américas contra a Argentina, nem do Sul-Americano Sub-20. Muito pouco para tudo o que ele apresentou e para o potencial que tinha. Mas o Neymar preferiu ser um popstar e um cara que curte a vida do que um jogador de futebol como Cristiano Ronaldo e Messi. Ou você pensa diferente, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Palmeiras tem novo patrocínio, um acordo que já havia sido encaminhado em abril e enfim foi finalizado e a Embracon será patrocinadora da camisa alviverde. Ela chega para substituir a Demicon, são duas empresas de consórcio. E a Embracon vai ficar no mesmo espaço que utilizava a Demicon.
na região central da camisa, entre o escudo do Palmeiras e o distintivo da Puma. O anúncio do acordo só dependia da rescisão do contrato que estava sendo negociada desde abril entre a Ademicon e o Palmeiras. Nessa semana, enfim, isso foi resolvido e agora é questão de tempo para que a Embracon seja anunciada como nova parceira. Além do patrocínio na camisa, a Embracon também será responsável pelo consórcio do Palmeiras. Tem outra informação em relação ao Verdão, a Mercado Livre, ou Mercado Livre no caso, uma das principais empresas de comercialização na internet, tem tratativas com o Palmeiras. As coisas foram estagnadas, freadas durante a Copa do Mundo, mas devem ser retomadas para que o Mercado Livre se torne anunciante no Palmeiras, possivelmente na camisa. Verdão em busca de novas receitas para tentar não perder distância no que diz respeito à grana do Flamengo, seu grande concorrente nos últimos anos no Brasil. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que... E essa história de que Maurício, meio atacante do Palmeiras e da seleção paraguaia, tem propostas da Itália. A primeira especulação que surgiu dava conta de que a Atalanta ofereceu 18 milhões de euros. O Palmeiras teria recusado e a nova oferta é de 20 milhões de euros. A gente está falando de quase 120 milhões de reais. Também surgiu na Itália a informação de que a Fiorentina entrou na disputa pelo jogador que participa da seleção paraguaia. Ele marcou inclusive de pênalti. Um dos gols da vitória na disputa por pênaltis contra a Alemanha. O Paraguai está classificado para as oitavas de final e enfrenta nesse sábado a poderosa seleção francesa. Pois bem, na manhã dessa sexta-feira, pouco antes de gravar esse vídeo, procurei uma fonte do Palmeiras, no departamento de futebol, e perguntei: e aí, o Maurício vai embora? Essa negociação está próxima? A pessoa respondeu que pode até existir alguma conversa entre André Cury, representante do Maurício, e clubes da Itália, mas que pro Palmeiras não chegou proposta oficial, nem da Fiorentina, nem da Atalanta. Ainda perguntei, mas espera aí, estão dizendo que a primeira proposta foi de 18 milhões de euros, que o Palmeiras recusou e chegou uma segunda. Essa pessoa me assegurou que até agora não há propostas oficiais na mão do Palmeiras. Pode até existir alguma negociação entre o André Cury e os clubes italianos, mas sem a participação do Verdão. O Palmeiras aguarda. Se pintar alguma coisa legal, pode até sair negócio. Vale a lembrança de que o Maurício havia sido comprado do Internacional por algo na casa dos 10 milhões de euros. Seria a chance de Verdão dobrar sua receita em relação ao jogador.